Quando surgiram no mundo ocidental por volta do século V, os hospitais não eram lugares onde as pessoas iam buscar a cura propriamente dita. Mesmo porque a medicina não possuía recursos para curar todas as doenças. Assim, quando as pessoas procuravam atendimento hospitalar, iam em busca de cuidados paliativos para o sofrimento e, sobretudo, procuravam atenção e conforto na hora da dor. O desenvolvimento tecnológico na ciência e na medicina modifica a relação dos indivíduos com a instituição hospitalar. Alguns aspectos subjetivos do paciente, tais como suas emoções, suas crenças e valores, vão ficando para segundo plano. Apenas sua doença, que pode ser explicada pela ciência, recebe a atenção dos atos médicos. Nesse contexto, o atendimento hospitalar se torna meramente técnico, ou seja, desumanizado. Um atendimento hospitalar desumanizado significa destituir o paciente de seu caráter de indivíduo. É enxergar apenas a sua doença, deixando de lado seus sentimentos, medos e anseios. Se isso pode ser doloroso para um adulto, imagina o que causa na cabeça de uma criança. São essas questões que a gente discute no programa de hoje. Nesta edição, o assunto é humanização hospitalar. O conceito de saúde normalmente é compreendido somente como bem-estar físico da pessoa, deixando de lado questões subjetivas como os aspectos mentais e sociais, por exemplo. No entanto, levar em consideração somente o lado físico é realizar o tratamento de forma superficial. Ao longo do tempo, com a tecnologia, o avanço, a industrialização, algumas coisas, principalmente na área da saúde, foram ficando distantes. Então, a gente teria que ter um hospital, seria um lugar em que a pessoa chegasse e encontrasse conforto para a sua dor, beleza, paz de espírito, um lugar em que ela fosse se curar. E na história, isso aconteceu de forma diferente. Então, o hospital ficou sinônimo de dor, de sofrimento, e a gente acaba tendo que transformar esse ambiente em humano. Então, o que é? É fazer um acolhimento o melhor possível, acolher esse ser humano dentro da sua condição, daquilo que ele deveria ter para ser curado, para aliviar a dor e o sofrimento. Então a gente está fazendo um retorno ao início, retorno àquilo que realmente deveria ser o hospital, que é um lugar de acolhimento. É comum relacionarmos o tratamento de doenças apenas com a realização de exames clínicos, a ingestão de remédios e outros procedimentos médicos. No entanto, estudos desenvolvidos na área da saúde indicam que não é só o fator remédio que contribui para a cura do paciente. Os aspectos emotivos e psíquicos também devem ser levados em consideração. Existe uma política toda que visa transformar os hospitais em lugares mais acolhedores, tanto no que se refere ao ambiente quanto aos profissionais. E assim, é um esforço que vai depender dos gestores, dos profissionais, dos funcionários, dos pacientes, para esse ambiente ficar acolhedor. A Política Nacional de Humanização, instituída pelo Ministério da Saúde em 2003, propõe um conjunto de ações integradas que visam transformar o padrão de assistência ao usuário dos hospitais públicos do Brasil, de forma a melhorar a qualidade e a eficácia dos serviços prestados. Entre os resultados previstos estão a valorização do trabalhador da saúde, a garantia dos direitos do usuário e o atendimento acolhedor. De quem que deve ser a responsabilidade pela humanização do atendimento hospitalar? Então, a política nacional diz que tem que ser de todos, dos gestores, dos funcionários, dos profissionais, dos voluntários. É um esforço conjunto, mas não adianta nada se a pessoa... existe o incentivo, existe o ambiente, mas isso não está dentro das pessoas, né? Então, é importante que, se a gente está dentro de um hospital-escola, dentro de uma universidade, trabalhando com educação, principalmente na área da saúde, nós temos que incentivar o aluno a entender a importância disso. Então, como fazer isso? É proporcionando situações onde que ele vivencie, espaços onde ele possa vivenciar. Não são espaços da sala de aula, mas o espaço concreto junto com o paciente, onde ele vai entender como que é
fazer um acolhimento de uma criança, acolhimento às vezes de um idoso, né? Então, acho que é fundamental a universidade ter isso como meta, trabalhar na área da saúde e a questão da humanização. Se para um adulto a internação pode ser um processo bastante difícil e doloroso, para a criança pode se configurar numa experiência potencialmente traumática. Além de assustar, a hospitalização afasta a criança do seu cotidiano e do convívio familiar e promove um confronto com a dor. A hospitalização para uma criança é mais traumatizante do que para um adulto, porque além de tirar a criança da sua rotina diária, né, coloca a criança, que é um ser em desenvolvimento, precocemente em contato com a dor, com o sofrimento, com a ansiedade, com o sentimento de impotência, tira a sua mobilidade. Para a criança, a movimentação é uma coisa importante, tira um pouco da sua autoestima, porque muitas vezes ela não usa fralda no hospital, ela tem que usar fralda. Então, traz regras diferentes do convívio social, separa dos irmãos, separa dos colegas de classe, e isso num momento da vida que ela está em desenvolvimento e que é muito precoce. Descaracterizar o ambiente e torná-lo mais alegre possível. Esse foi um dos caminhos encontrados pelo Hospital da PUC Campinas para fazer da pediatria um lugar acolhedor. Doutora, e a criança, quando ela entra nesse ambiente colorido, de alguma maneira isso ajuda a descaracterizar o ambiente hospitalar? Então, essa foi uma das intenções nossa de descaracterizar o hospital. Ou seja, no corredor de passagem, nós conseguimos, através de voluntariado, toda a pintura de maneira assim, a quebrar paradigmas, né, formas, e principalmente com o colorimento, inclusive usando tipo os animais, usando aves, macacos, cachorros, ou seja, nós passamos o corredor para ser um ambiente idêntico ou próximo do que ela convive em sua residência e de maneira colorida, ou seja, é o ambiente que a criança gosta, né? Inclusive tem uma área que eles ajudaram na pintura, participaram e até hoje a gente mantém essa área intacta, que foram eles que participaram do colorimento do hospital, né? Além das paredes interativas do corredor, a brinquedoteca é outro elemento que visa descaracterizar o ambiente hostil da pediatria. Ela estava com uma criancinha agora que nós acabamos de operar no final de semana. No segundo dia ela estava aqui na brinquedoteca. Ela esqueceu que ela estava com uma incisão cirúrgica, ela esqueceu que estava operada, ela veio para cá brincar. Então, quer dizer, ela foi levada para um ambiente que não era hostil, que é o dela. E ela esqueceu que estava cheio de ponto na barriga. E ela não queria sair daqui de dentro. Então você vê que há uma colaboração, há uma contribuição nisso na melhora. Se não houvesse isso, o que seria o ambiente dessa criança? Ela ficaria na cama, ali com o pai ou a mãe, mas sem uma participação do ambiente, ou seja, para ela ser um local mais hostil, né? A melhor maneira de levar a criança a entender e aceitar a necessidade da internação seria, na opinião dos especialistas, explicar a situação utilizando instrumentos que sejam do seu domínio e conhecimento. Nessa perspectiva, nada melhor do que jogos, brinquedos e brincadeiras para amenizar o sofrimento da internação e inserir a criança num contexto visto como natural para ela, que é o brincar. Qual que é a importância, ou o que representa para a criança o ato de brincar? De modo geral, o brincar ele é importante primeiro porque é gostoso, é prazeroso e a criança precisa disso, né? Do ponto de vista da felicidade do indivíduo, que é a criança. Agora, ele traz ganhos no desenvolvimento. Então, a criança apresenta, ela ensaia papéis, entendeu? Então ela brinca de casinha, ela brinca de carrinho, ela aprende as regras sociais, quem vai jogar, quem não vai, quem ganha, quem perde, né? Ela vive no mundo imaginário, então ela desenvolve a imaginação e a criatividade através da utilização de fantasias, através dos contos de fada, de ensaiar e dramatizar através de bonecos. Então, ela aprende algumas regras importantes de quem é primeiro e quem vem depois. Então, do ponto de vista do desenvolvimento e da educação, a brincadeira, o brincar, o jogo é fundamental. Isso é uma coisa que você não pode apartar da vida da criança. Seria mais uma sequela que você estaria criando.
Brincar é garantido como direito da criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Brincar é garantido por lei. Nem sempre os brinquedos são suficientes para amenizar a dureza de uma internação. Quando isso acontece, o Hospital da PUC Campinas recorre a um grupo de terapeutas que são fera em distrair crianças. Foi só passar a mão na cadelinha Cacau para que a expressão assustada da pequena Andresa desse lugar a um sorriso. Internada há cerca de 2 semanas, a menina pôde por alguns minutos aliviar um pouco da saudade do seu cachorrinho que ficou em casa. A reação do Luiz, de 11 anos, com a presença dos cachorros na pediatria do Hospital da PUC Campinas não foi diferente. Muitos sorrisos. Achei muito legal que dá influência as pessoas a brincar, não ficar triste, entrevado na cama. Não, você não entendeu errado. Luiz e Andresa estão internados na pediatria do Hospital da PUC Campinas e receberam a visita de cachorros na enfermaria. Eles são muito legais, simpáticos, eles dão carinho pra gente, a gente dá carinho pra eles. Hannah, cadela da raça Golden Retriever, a Cocker Spaniel Natasha e a pequena Cacau da raça Grifão de Bruxelas fazem parte do projeto Medicão, um trabalho de terapia multidisciplinar que a cada 15 dias, desde 2009, visita as enfermarias do hospital. Os cães, eles são previamente selecionados, tá? Então, ou seja, não é qualquer cachorro que a gente pega, mesmo adestrando, que vai ter a capacidade de estar dentro de uma área hospitalar. Tá? Então, assim, eles são previamente selecionados, passam por avaliação veterinária, de saúde, depois passa por uma avaliação psicológica. Feito isso, daí sim, aí é feito um adestramento, né, básico em cima desses cães e depois eles são adaptados às situações, ou seja, aí a gente desenvolve trabalhos específicos para estarem dentro da área hospitalar. O Medicão é mais uma das ações do projeto de humanização do Hospital da PUC Campinas. A proposta aqui é que os animais sejam aliados no processo de recuperação do paciente, uma vez que a presença deles, segundo os responsáveis pelo projeto, diminui a ansiedade, melhora a autoestima e reduz a tensão. A criança ou um adulto ou um idoso que está dentro da área hospitalar, que ele está convalescido, está num ambiente que não é dos melhores, vamos falar assim, né? E de repente chega um cachorro, então você tem um impacto, sabe, visual, instantâneo, né? De alegria de uma pessoa. Nossa, que bacana. Então, assim, o sorriso ele sai espontaneamente. Além do rigor na escolha e adestramento dos cães, vários outros cuidados são tomados a fim de evitar riscos aos pacientes e garantir o sucesso da ação. Os cães eles precisam ter atestado de saúde, eles têm que ser acompanhados por médico veterinário, eles têm que estar vacinados, vermifugados. Outras coisas, por exemplo, eles têm que tomar um banho especial até 24 horas antes da visita. Para que, primeiro, que eles não venham sujos e também para que diminua a quantidade de pelos. Algumas crianças podem ser alérgicas, por isso que eles também vestem aquela capinha. As suas necessidades fisiológicas, eles aprendem a ter um momento adequado, ou seja, a gente indica um momento em que eles podem estar indo, então, ou seja, eles aprendem a ficar mais seguros de si mesmo, né? A gente desenvolve posições que são mais favoráveis para eles estarem ficando, mesmo deitado, de barriga para o alto, enfim, numa posição em que a criança ou uma pessoa com deficiência, seja lá o que for, consiga vir tocar sem que o cachorro tenha algum tipo de reação, né? Então, por isso que a gente redireciona os trabalhos, né, para alguns movimentos, algumas atitudes que eles têm que aprender a ter para estar aqui e estarem saudáveis. Você vê que em momento algum eles latiram, em momento algum ninguém fez sujeira, em momento algum, né, eles desobedeceram alguma ordem da gente. É claro que as pessoas que estão aqui internadas, elas estão mais debilitadas, claro, do que uma pessoa que está em casa que não está doente, claro. Né? Mas assim, não é assim que se transmite alguma doença do animal para as pessoas, tá? Então existem alguns mecanismos específicos que são esses que a gente minimiza com essas regras. Tomadas as devidas precauções, é só deixar que os cachorros terapeutas façam seu trabalho, distribuir sorrisos e descontração.
E o assunto vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente continua mostrando ações que visam promover a humanização hospitalar no atendimento pediátrico. É só um instante.